Olá, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa transmissão especial da TV Estadão em parceria com a Deloitte. E hoje falaremos mais uma vez da reforma tributária. Será mais uma transmissão especial sobre esse tema, e eu lembro a você que nós temos já algumas anteriores aí que fizemos nos últimos meses que podem ser assistidas nas plataformas do Estadão, mas hoje nós vamos destacar a sanção no último dia 16, agora de janeiro, da Lei Complementar 214, a primeira regulamentação da reforma. Uma nova lei que simplifica a cobrança de impostos sobre o consumo, bens e também de serviços. Principal mudança trazida pela essa legislação recém-aprovada consiste em novas regras para a implementação do chamado IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que no Brasil nós teremos IVA dual. Ele será dual, composto pelo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, cuja arrecadação será destinada a estados e municípios, e também pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que será direcionada ao governo federal. Verá também o Imposto Seletivo, que incidirá sobre produtos considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. Essas novas modalidades irão substituir os atuais ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, representando uma nova e completa renovação na forma de lidar com tributos sobre o consumo e a consequente reorganização da economia. Hoje, aqui, nós vamos conversar sobre impactos da reforma tributária e as ações necessárias para a implementação e essa transição. Os impactos da reforma que, inclusive, irão muito além do contexto financeiro. Sobre esses próximos passos, para a gente falar mais sobre isso, eu estou recebendo a Carolina Verginelli, ela que é sócia líder da área de tributos indiretos da Deloitte, e também o Guilherme Diglio, ele que é sócio de consultoria tributária, ambos são da Deloitte. Sejam todos muito bem-vindos, bom dia. E eu começo passando, bom dia, Carol, bom dia, Guilherme. Bom dia, Prazer Daniel. em contar com vocês, viu, novamente aqui, para a gente falar mais sobre reforma, que é super necessário. E eu vou começar aqui, Carol, com você. A implementação da reforma vai exigir das organizações um grande poder de integração entre diferentes setores, diferentes estruturas internas, por exemplo, áreas de finanças, área de comercial, área de compras, área de TI, supply chain, o jurídico, etc. Tudo isso em torno de adotar essas novas regulamentações de apuração e recolhimento dos impostos. Muda tudo, como a gente disse, de forma totalmente profunda. Quais que devem ser as providências que os líderes devem, desde já, Carol, adotar, no sentido de garantir essa unificação de procedimentos para suavizar esse processo, torná-lo mais facilitado a toda a corporação? Bom dia novamente, Carol, bem-vinda. Bom dia, Daniel, bom dia, Guilherme, obrigada aí pelo convite mais uma vez, um prazer estar aqui com você falando de reforma tributária de novo. E é a primeira vez que a gente vai falar de reforma tributária depois da lei complementar finalmente aprovada, então é com muita felicidade que a gente está aqui nessa manhã falando sobre esse tema tão importante, que vai trazer mudanças significativas no modo como as empresas e como a gente faz negócios no Brasil. E entrando especificamente na sua pergunta, a gente costuma dizer aqui na Deloitte que a reforma tributária ela é tributária no nome, né? Obviamente, é uma reforma completa do nosso sistema tributário dos tributos sobre consumo, mas ela é tributária no nome, porque ela vai trazer mudanças tão significativas para as empresas, mudanças operacionais, mudanças de processos que nem existem hoje, mudanças econômico-financeiras, mudanças concorrenciais com o fim dos incentivos fiscais, o enfrentamento desse projeto de reforma tributária, e daí nossa primeira recomendação ou dica, é que esse projeto seja um projeto da companhia, seja um projeto do C-level da companhia. Obviamente, a área tributária é bastante engajada no projeto, porque, afinal de contas, a gente está falando de uma mudança em legislação tributária, mas é uma mudança que vai mudar significativamente. Eu não tenho dúvidas de que todas as áreas das companhias serão impactadas. Então, a gente vai ter impactos na área comercial, no modo como as empresas precificam seu produto, no modo como as empresas estruturam seus negócios, no modo como distribuem seus produtos, né? CDs e rotas aí de malha logística, que hoje são altamente impactadas pelos tributos e com essa mudança significativa da tributação no Brasil, serão novamente impactadas.
suprimentos altamente impactado, com renegociações de contratos, o jurídico nem se fale, né? As estruturas societárias, os contratos com os fornecedores e clientes. Trouxe aqui algumas pinceladas, alguns exemplos para deixar bastante claro de que essa reforma tributária é um projeto da companhia. E é interessante que a gente tem visto mais e mais ao longo do ano passado e no começo desse ano, que as empresas têm cada vez mais entendido que este processo é um projeto de negócio, é um projeto da companhia, e que as empresas entendam isso. Como que a liderança das empresas precisa engajar essas áreas e trazer uma accountability para o gestor tributário, para o head de tax, para quem lidera a área tributária, de conseguir engajar as diversas áreas da companhia para estarem nesse projeto. A gente, trazendo aí experiências de projetos que a gente vem atuando, a gente percebe que quando a companhia está engajada, quando todas essas áreas e outras áreas mais, produção, área de inovação, que pensa em novos produtos, está engajada nesse projeto, a gente tem insights importantíssimos relacionados a como se implementar a reforma e como implementar a reforma trazendo o mínimo de ruído para os negócios da empresa e trazendo insights e pensamentos de como fazer negócio de maneira otimizada e, obviamente, maximizando aí todos os resultados que a companhia pode ter. Então, acho que o primeiro grande insight este é um projeto da companhia. Esse é um projeto que a liderança precisa estar engajada e preocupada para que seja implementado de maneira adequada. Que bom que as empresas estão atentas a isso, né, Carol? Que bom, porque é hora de começar, né? Já até passou da hora de começar, temos que, né? Porque vai ser um processo longo, é uma jornada que a gente está iniciando, que vai durar anos, né? Isso a gente sempre coloca. Nós teremos o desafio também de ter muito tempo de convivência dos dois sistemas, o novo e o atual, juntos. Então, isso vai exigir um poder de coordenação, né, que tem que, os C-levels realmente tem que partir daí, tudo isso, muito bem colocado. Agora, Guilherme, a gente ouviu a Carol explicando muito bem todos esses desafios internos nas corporações, envolvimento de todas as áreas. Aliás, eu gostei dessa frase, é uma reforma tributária só no nome, né, porque ela é de tudo, se a gente for pensar bem, né. Agora, eu queria que você nos explicasse melhor qual que deve ser, nisso tudo, e levando-se em conta tudo isso que a gente está dizendo, o papel do setor tributário de cada empresa, né? Que é de lá que partirão, claro, os maiores desafios, talvez. No sentido de coordenar, espalhar e unificar essas ações nas demais áreas, Guilherme. Bom dia para você. Daniel. Bom dia, Daniel. Bom dia, Carol. Prazer estar aqui com vocês de novo. O Daniel está virando aí especialista em tributos e em reforma tributária, né? Bom, na minha visão, o departamento tributário ele tem que ser protagonista nesse momento, né? E ele também tem que ser o elo ali que une todas essas áreas que a Carol mencionou aí, porque, de fato, é uma reforma das organizações, da empresa como um todo, do negócio, mas ela é uma mudança tributária, então o tributário deve liderar ali tanto a fase de implementação quanto de transição. A reforma ela é bastante estrutural e bastante técnica também. Quem teve a oportunidade de ler a emenda constitucional ou a lei complementar 214, que foi aprovada recentemente e regulamentou aí os novos tributos, viu lá que o assunto não é simples. Você tem uma série de regras, uma série de conceitos novos para o nosso ambiente, você tem um monte de regimes específicos, a lei tem 544 artigos, uma série de anexos, então, assim, o tema é bastante complexo, e o departamento tributário é fundamental nessas discussões. Nós temos feito uma série de reuniões, eventos, workshops com todas essas áreas, e a gente vê que a participação do departamento tributário, ela enriquece, ela acaba sendo fundamental. E é assim que deve ser durante toda a fase de implementação e transição. Por exemplo, a gente faz brincadeiras, né? Eu desafio o departamento comercial a definir o preço do seu produto ou serviço em 2029. Até para a gente é difícil, pensando em todas as novas regras, em transição, em modelo atual com novo modelo, novos tributos por fora, outros por dentro, enfim. Tudo isso é bastante técnico e sem o suporte ali da área tributária fica muito difícil da gente falar de implementação e transição. Muito bem. Carol, voltando aqui, a Deloitte tem destacado justamente que uma das primeiras providências a serem adotadas pelos líderes consiste num levantamento que deve ser feito bastante abrangente e detalhado sobre os impactos da reforma que vão ocorrer. E isso será fundamental no sucesso dessa transição,
a gente pode dizer, em relação ao novo modelo. Falando em específico das áreas, existirão diferentes níveis de impacto, né? Você citou aí na sua primeira resposta, e diferenças também na adaptação. Em sua visão, quais que serão os mais impactados? Você falou, por exemplo, de jurídico e outros setores, etc. Ou que devem, as áreas que devem apresentar mais desafios ou talvez mais dificuldades inicialmente. E como mitigar isso, Carol? Legal, Daniel, ótima pergunta. E essa é uma pergunta que o C-Level nos faz todo dia. Que área da minha empresa vai ser mais impactada? Infelizmente, a gente não tem uma resposta única, né? Depende muito da indústria, depende muito dos clientes dessa empresa, dos fornecedores dessa empresa. Então, empresas que atendem muito o setor público vão ter um tipo de impacto bastante importante, por exemplo, em contrato, renegociação de contratos, reequilíbrio econômico de contrato, que é um instituto aí que existe para renegociar preços fechados em licitações, né, em pregões. Empresas que têm uma sensibilidade muito grande, dependem muito de determinados fornecedores, vão ter que prestar atenção aí na renegociação de preços de compra. Eu diria para você que esse ponto que você trouxe quase desse mantra que a gente leva para os clientes, de que a reforma tributária ela não começa apenas com o cálculo do impacto financeiro do fim dos incentivos e da carga tributária futura. Essa é a ponta do iceberg, Daniel. A gente percebe que, especialmente no final do ano passado, muitas empresas estavam somente preocupadas com esse cálculo. Nossa, eu preciso saber a minha carga tributária atual e futura. Essa brincadeira aí que a gente faz, que o Guilherme comentou, né? Eu te desafio a dizer qual que é seu preço em 2029. Esse é um ponto importante e ele transcende a gente fazer um cálculo de carga tributária atual e futura, que eu não estou dizendo que não é importante, é super importante a gente entender para empresas que hoje são altamente incentivadas qual será seu impacto no resultado, na sua margem, eventualmente até no seu mercado, né, por conta de fins de incentivos, entender impactos em fluxo de caixa. O CFO tem que estar super atento a isso. Como o Guilherme bem trouxe, a legislação da reforma tributária traz institutos completamente novos, como o split payment, que potencialmente tem um viés de trazer impactos no fluxo de caixa das empresas grande. Isso precisa ser medido, isso precisa ser calculado. Então, o cálculo é importante, mas fazer tão somente essa avaliação, falta uma grande parte que está debaixo dessa ponta do iceberg, que é justamente entender aonde o meu negócio vai ser impactado, né? Então, respondendo sua pergunta, infelizmente, sendo um pouco advogada aqui, né? Infelizmente não tem uma resposta padrão para todas as empresas. Obviamente que a gente fazendo avaliações aí de diversos negócios, diversas indústrias, a gente consegue entender que tem alguns setores mais impactados por um lado, outro mais impactado por outro, mas essa avaliação tem que ser feita considerando o engajamento da empresa como um todo, todas as áreas engajadas e trazendo, inclusive, Daniel, não só a avaliação da operação como ela é hoje, mas trazendo a perspectiva do planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo para entender investimentos. Puxa, a empresa está querendo investir num novo produto, lançar um novo produto que só tem lá fora, trazer para o Brasil. Qual vai ser o impacto desse produto? Será que ele está no imposto seletivo? Será que ele está em alguma redução de alíquota? Né? A empresa está pensando em abrir uma nova planta. Nossa, hoje a gente tem incentivo fiscal. Esse incentivo fiscal ele vai se pagar ao longo desses próximos 7 anos, considerando que em 2029 a gente já começa a ter redução do ICMS e, consequentemente, dos incentivos. Então, veja, é uma reforma do negócio, a avaliação é do negócio. Então, todos esses investimentos, tudo que a empresa está planejando para os próximos anos, não apenas o que ela faz hoje, é importante entrar no contexto dessa avaliação. Uhum. E rapidamente, né, Carol, o split payment é aquele mecanismo, a gente pode dizer, que divide, me corrija se eu estiver errado, mas divide o pagamento do tributo, né, entre o comprador, entre quem está comprando e quem está vendendo, é mais ou menos isso, né? E aí você torna mais justo, né, a arrecadação ali,
e reduz a possibilidade de uma eventual sonegação ali, etc. Né? E já realmente, Guilherme, o Daniel está um especialista tributário. Eu acho que a gente precisa trazer o Daniel para trabalhar com a gente. Poxa. Super especialista, Daniel. O Split Payment, ele é uma metodologia, como você bem comentou, de recolhimento de tributo, que não existe no Brasil hoje, né? Dando pinceladas bem gerais aqui, sem ser super técnica. O Split Payment ele foi estudado pela OCDE lá em 2017, tem um paper enorme falando do Split Payment, e o objetivo dele é justamente mitigar ou eliminar a sonegação fiscal. Como ele funciona? Hoje, quando eu pago o meu fornecedor, ele emite uma nota, eu pago o meu fornecedor, esse fornecedor recebe o valor do preço cheio. O que contempla o preço cheio? O preço da mercadoria e os tributos que este fornecedor, no final do mês, vai apurar e recolher para os cofres públicos. Como que vai funcionar o Split Payment? Quando eu pagar este meu fornecedor no futuro, o banco recebe o preço cheio e ele faz o split, a divisão do pagamento. O banco vai mandar para o fornecedor apenas o preço líquido, sem os tributos, e o valor dos tributos já vai direto para os cofres públicos. Então, em linhas bem gerais, o Split Payment é isso. Tem algumas modalidades de Split Payment, manual, enfim, smart, isso vai acontecer no decorrer aí da implementação da reforma, mas basicamente é isso. E isso trará aí impactos, né, no fluxo de caixa das empresas que precisam ser avaliados, né, do ponto de vista econômico-financeiro. Perfeito, muito bem. Tá aí a explicação, muito bem explicado pela Carol. Guilherme, queria voltar com você aqui, destacando 2 pontos. A gente já falou aqui em outros momentos, mas tudo isso que a gente está dizendo vai impactar fortemente e será muito importante a adoção de ferramentas de tecnologia, né, para que a empresa tenha ali um novo software, um novo sistema tributário, ou adapte os seus atuais, etc., para se adequar a todo esse modelo novo. A área de TI, justamente por isso, vai ser também enormemente impactada. Né? Eu queria o teu comentário sobre isso e também sobre qual é a importância de treinamentos das empresas e companhias começarem a fornecer esses treinamentos, atualizações para os seus colaboradores, também para evitar ruídos, dificuldades aí nesse processo. Bom, Daniel, acho que essa questão da tecnologia dos sistemas talvez seja a mais relevante e complexa nesse processo todo de reforma tributária, né? A maioria das grandes empresas utiliza ERPs globais, né? Sistemas globais lá, onde fica a fonte da informação, e são sistemas muitas vezes pouco flexíveis a adaptações, pouco amigáveis para você configurar tantas particularidades que a gente tem no ambiente tributário brasileiro. Então, qualquer mudança que eu tenha na legislação tributária, qualquer tributo novo, qualquer base de cálculo diferente, qualquer código fiscal, layout de nota fiscal, tudo isso demanda uma energia enorme, né? Um investimento alto, são projetos longos e isso é bastante complexo para quem já teve a oportunidade aí de participar desse tipo de projeto. Muitas dessas empresas estão migrando, estão atualizando esses sistemas, estão migrando para a nuvem, enfim, são projetos globais enormes, né? Por que eu estou falando isso? Porque nesse contexto todo, está claro para a gente que utilizar sistemas e ferramentas auxiliares nesse momento vai agilizar e facilitar bastante a implementação da reforma. Então, eu estou falando aí de motor de cálculo, estou falando de software fiscal, que vai lá, captura a informação, tem a interface, emite a nota fiscal, gera as obrigações acessórias, enfim, esses sistemas com certeza podem ajudar bastante, porque eles vão ser complementares ali aos ERPs, aos sistemas das empresas, né? O lado bom é que a gente já está bastante amadurecido, bastante avançado quando a gente fala de tecnologia tributária, vamos dizer assim, né? A gente já tem nota fiscal eletrônica desde 2007, um país que até hoje se quer implementar a nota fiscal eletrônica. Depois vieram os SPEDs. Então, de lá para cá, a gente evoluiu muito e nossas ferramentas, por exemplo, todas elas já têm lá, desde o início, o conceito de Big Data, conceito de Analytics, conceito de automação, agora inteligência artificial, enfim, eu diria que a gente está bastante evoluído nesse aspecto e isso, com certeza, vai ajudar aí bastante na implementação da reforma e especialmente na transição, né? Porque, como todo mundo sabe, durante a transição a gente tem os novos tributos e a gente tem os tributos atuais, com alterações frequentes ali, todo ano tem uma alteração nas regras, tanto dos novos tributos quanto dos tributos atuais.
Então, essas ferramentas auxiliares, com certeza, elas são muito mais ágeis e muito mais práticas para você trazer isso para o dia a dia das empresas. E a parte de treinamentos ela é essencial, né? A gente vê que muitas vezes o departamento de compras, o departamento comercial, quem não sabe ali no Brasil um pouco do ambiente tributário tem dificuldade para você fazer uma negociação de preço, para você fazer uma negociação de um contrato. Então, esses treinamentos, eles estão fundamentais e eles já começaram a ser feitos, né? A gente já vê uma busca grande de, às vezes é o departamento de finanças que chama a gente para ir lá fazer um treinamento, às vezes é o departamento comercial, o departamento de compras, TI, enfim. Esses treinamentos já podem e devem começar porque a gente está mudando para um ambiente completamente diferente do que a gente teve nos últimos 30 ou 40 anos. Uhum. Ô, Guilherme, só rapidamente aqui, um ponto que também tem surgido aí, e outro dia eu mesmo vi e eu queria o teu comentário em respeito de software, atualização, tudo isso que você colocou aí dos sistemas novos. Claro que as grandes corporações terão uma facilidade muito maior no sentido de adotar tudo isso já e colocar tudo isso para funcionar. Agora, eu vi outro dia um pequeno empresário, um médio empresário, dono ali de uma empresa produtora de plásticos, potes plásticos, esse tipo de coisa, ele tem ali seus 50 funcionários, né? E ele se mostrava muito preocupado, justamente, ele é um médio, para o pequeno ali, Guilherme, esse processo deve ser também um pouco, porque todo mundo vai ter que entrar nisso de uma maneira ou outra, né? Será um processo naturalmente mais dolorido aí, porque ele vai ter que investir, ele vai ter que ir atrás, ele vai ter que procurar, ele vai ter que até mesmo se inteirar do que está acontecendo, né? E o que vai ser exigido. A gente corre, isso pode, em alguma maneira, inclusive, até gerar algum risco para o próprio negócio, enfim. O que você vê essa questão? Como é que você vê essa questão? Com certeza é algo preocupante, sim, porque o pequeno e o médio empreendedor ele não tem a mesma estrutura ou disponibilidade de recursos que uma grande empresa, uma multinacional. Agora, esses contribuintes, eles já têm também, existem os ERPs brasileiros, locais, existem os softwares que atendem essas empresas menores, que também estão se adaptando e se atualizando para implementar aí a reforma tributária, então esse ambiente também deve ser bastante movimentado. Por outro lado, o governo, desde o início, tem anunciado que ele vai disponibilizar ferramentas e que todas as obrigações relacionadas aos novos tributos vão ser simplificadas. A gente tem pouco detalhe, pouca informação sobre isso ainda, acho que no decorrer de 2025 a gente deve ter bastante novidade, mas o que a gente tem visto é que o governo tem o objetivo de facilitar também a vida para esses contribuintes menores, e um dos exemplos também que vão tocar essas pequenas e médias empresas é a questão do split payment, que vai facilitar ali o fluxo, né, de entradas e saídas e apuração e recolhimento dos impostos. Perfeito, tá aí. Muito bem, certamente voltaremos a esse ponto. E, Carol, voltando contigo, vão surgir, como o Guilherme acabou de dizer aí, pontos de atenção nas organizações do processo de implementação dessas novas regras, né? Inclusive teremos outras regulamentações ainda por vir, né? Nesse contexto, Carol, eu queria te fazer a seguinte pergunta, é para você deixar como mensagem que a gente já está chegando ao fim aqui do nosso tempo. A gente vai ter margem de ajuste? A gente vai ter... porque, assim, olhando de fora, certamente parece que chegaremos a alguma situação que a gente vai ter que afinar alguma coisa, a gente vai ter que fazer ajuste, a gente vai ter que mudar alguma coisinha ali no decorrer do carro, né? Tem aquela expressão, trocar o pneu com o carro andando. Não diria trocar o pneu, mas ajustar o retrovisor, talvez, subir o banco, coisas que a gente faz com o carro andando. Que margem que a gente vai ter para isso, quando isso começar, de fato? Esse ponto que o Guilherme trouxe, que o governo vai estar atento a isso, mas você vê uma movimentação do governo em ajudar nisso, em se preocupar com isso, e a gente vai ter essa margem de ajuste, Carol, daqui para frente? Legal, ótima pergunta também, e é uma pergunta que vem toda semana também, né? Puxa, a gente teve a lei complementar aprovada, a lei complementar do novo sistema tributário, IVA dual, imposto seletivo, mas a gente ainda tem um projeto de lei aí que traz a criação do comitê gestor, que é extremamente importante, que vai administrar aí o IBS, né, o IVA subnacional, que ainda não foi aprovada, e todas as normas infralegais, decretos, instruções normativas, portarias, enfim, tudo aquilo que vai regulamentar a implementação, a operacionalização desse sistema, ainda está pendente, né? A gente tem aí
2 notas técnicas de nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônica, pelo menos uma versão inicial a gente já tem, já dá para se trabalhar nisso, mas o funil de incertezas da implementação da reforma ainda é grande. A gente sabe muito, a gente sabe como vai funcionar esse sistema tributário, mas a parte de operacionalização disso ainda vai ser trazida aí tanto pela Receita Federal, Ministério da Fazenda e Comitê Gestor. Como o funil de incertezas ainda é grande, as empresas já têm bastante o que fazer, já há muito o que pensar, muito o que planejar, muito o que discutir dentro da empresa para ter um plano de ação robusto e detalhado do que precisa ser feito, mas é claro que o retrovisor vai ter que ser ajustado, o banco vai ter que subir, vai ter que descer, eventualmente vou ter que calibrar o pneu, né? Isso vai acontecer. A gente percebe, né, e trazendo aí um pouco de perspectiva da área tributária, 25 anos que eu estou na área, a gente percebe que o governo, né, Receita Federal e governos estaduais, eles têm, ao longo das implementações de temas super relevantes, como o Guilherme comentou, nota fiscal eletrônica, a gente implementou lá por 2007, 2008, os primeiros pilotos, o próprio SPED, né, o SPED fiscal, o FD contribuições, a gente percebe que em todos esses projetos que trazem impactos grandes na implementação e potencialmente nos negócios das empresas, que os governos têm trazido abertura para discussão, têm trazido, né, quando a gente teve aí nota fiscal eletrônica, empresas piloto, os próprios SPEDs, a gente teve empresas piloto para justamente conseguir levar para o governo as dificuldades de implementação por conta de sistema, por conta de ter que ter janela de, né, multinacionais têm janela de implementação dos seus RPs, de atualização dos seus RPs, especificidades dos negócios. Então, a gente percebe que ao longo do tempo, né, essas implementações, o governo tem trazido uma abertura e a gente percebe que ao longo da discussão em 2023 da emenda constitucional, que foi convertida na emenda, no projeto de emenda constitucional 45, que foi convertido na emenda constitucional 132, e no ano passado também, PLP 68, convertido na Lei Complementar 214, que o governo amplamente ouviu e discutiu com associações de indústria, com grupos de trabalho, né, vários grupos de trabalho aí discutindo especificidade de setor, grupos de contribuintes, como o GETAP, a própria Abrasca também tinha grupo de trabalho discutindo a reforma, e a gente percebe que houve uma via de discussão e de entendimento aí de questões relacionadas à reforma. Então, eu acredito pessoalmente que essa via de mão dupla continuará. É claro que existem alguns pontos aí que são aqueles pontos de inflexão que a gente vai ter, sempre vai ter, né, nessas discussões, mas eu acredito que essa discussão acontecerá. Do ponto de vista da empresa, Daniel, por conta desse funil de incertezas, é importante que esse projeto tenha uma gestão, eventualmente a área tributária fazendo essa gestão com um PMO, né? A comunicação dessa jornada de implementação da reforma tributária vai ser importantíssima, porque a gente vai ter esses ajustes, como você bem trouxe aí no meio do caminho, colocar mais, calibrar o pneu, ajustar o espelho, de repente tirar um amassadinho do carro, isso vai acontecer. Então, essa jornada de implementação, a gente acredita que ela não é um projeto daqueles tradicionais em que a gente tem lá diagnóstico, implementação, teste. Ele é um projeto vivo, é um projeto que a empresa tem que estar engajada como um todo, com comunicação e com uma gestão forte, para que essas mudanças que vão ser rápidas, né, mudanças e ágeis, sejam implementadas com o menor risco para as empresas na sua operação. Muito bem comentado, tá aí. E Guilherme, para a gente fechar, eu queria justamente também o teu comentário sobre, a gente trouxe aqui já em ocasiões anteriores a questão dos prazos, você citou, os prazos são apertados, né, a gente vai ter mudanças muito profundas, muito rapidamente, quer dizer, são impactos grandes, né, teremos necessidade de alguns investimentos, etc. Na sua visão, os próximos passos aí, como é que você vem observando e sentindo isso, Guilherme? Bom, Daniel, acho que muita gente esperou a aprovação da lei complementar, né? Existia um receio aí, uma preocupação de que esse processo pudesse ser prolongado, e muita gente esperou a aprovação da lei complementar para, enfim, começar a pensar aí no projeto de reforma tributária. E agora começou uma corrida contra o tempo, né? 2026 está aí, a gente sabe que 2026 é uma alíquota teste, mas do ponto de vista de sistemas tem que estar tudo pronto, rodando. Então, agora é hora de
efetivamente colocar a mão na massa e se preparar para o que vem por aí. Eu tenho discutido muito com clientes e com meus colegas da Deloitte, eu costumo colocar 3 principais pilares nessa hora agora, quando a gente fala de implementação, que os contribuintes deveriam começar a seguir. O primeiro é, obviamente, a análise financeira, né? Tudo aquilo que é numérico. Quanto que os novos tributos representam de carga tributária? Qual é o impacto no meu preço? Eu consigo repassar isso ao longo da cadeia ou não? O que acontece com os meus custos? Minha margem, né? Meu fluxo de caixa? Enfim, tudo isso a gente chama de análise quantitativa, que é essencial para que você consiga efetivamente mensurar os impactos dos novos tributos. Em paralelo, a gente fala de uma análise qualitativa, ou seja, a gente muito fala de que todas as empresas, todos os setores das empresas serão impactados. Então, quais são esses impactos? Né? A Carol trouxe uma série de exemplos aí de impactos, mas cada empresa, cada departamento tem tantos outros aí que precisam ser mapeados e mensurados aí para que você tenha uma implementação bem sucedida. E, não menos importante, toda a parte de diagnóstico de sistemas, né? O sistema talvez seja a parte mais complexa aí para ser adaptada e o prazo é extremamente curto. 2026 a gente já tem nota fiscal com CBS e IBS, códigos específicos, bases de cálculo específicas, enfim, tudo isso tem que estar configurado no ERP, ou seja, lá nos sistemas fiscais auxiliares. Então, acho que o momento agora é de correr atrás daí, da implementação e colocar a mão na massa. Tá aí, muito bem comentado pelo Guilherme. Será, né, meus caros, um ano intenso. A gente pode ir bem intenso, bem trabalhoso, né, e assim como serão, a gente está dando os primeiros passos de uma jornada aí. É um bebê que vai crescer, vai se tornar, passar pela infância, pela adolescência, se tornar um adulto aí daqui a alguns anos. Muito bem. Certamente voltaremos a conversar com a Carolina Verginelli e com o Guilherme Giglio, a quem ambos da Deloitte, a quem eu agradeço a presença e mais essa transmissão especial. Lembrando a você que se você assistiu aqui o nosso vídeo, você pode rever, vai ficar disponível nas plataformas do Estadão, YouTube, canal da TV Estadão, também no Estadão bluestudioplay.com.br. O material aqui é de referência para futuras consultas com esses 2 especialistas que estiveram conosco. Muito obrigado a vocês 2 pela presença, por compartilhar tantas informações aí, e eu agradeço você também que nos acompanhou nesta manhã aqui na TV Estadão. Obrigado, Carol, obrigado, Guilherme, ótimo dia para vocês. Até a próxima. Obrigado, um abraço, bom dia. Um abraço a todos, até mais.